Iniciamos neste domingo a série de mensagens intitulada Alegria. É o que você tem já na capa desse boletim, com imagens denotando o tema. A escolha dele não foi ao acaso. Não foi por acaso que esse tema foi escolhido pela equipe pastoral. Estamos em plena festa do Carnaval. De maneira que é inevitável conversarmos sobre o que é o centro dessa festa, a alegria. O Brasil é conhecido como um lugar de pessoas sorridentes, expansivas, acolhedoras e alegres, normalmente, o que é verdade. O carnaval talvez seja a expressão maior dessa característica brasileira. Desconheço o lugar do mundo onde o carnaval arraste tantas pessoas às ruas e aos chamados sambódromos. Por essa razão, o país é invadido por turistas do mundo inteiro para presenciar e participar desta festa chamada a Festa da Alegria, o Carnaval. É verdade que esta festa descambou ao longo da história, essa festa descambou para a libertinagem e, por consequência, também a violência. Mas se avaliarmos a gênese do Carnaval, a encontraremos na busca e celebração da alegria. Simplesmente celebrar a alegria ou buscar a alegria. Esta é a gênese, esta é a tese desta grandiosa festa, não só no Brasil, mas em vários lugares no mundo. Assim são as festas, cheias de alegria. Uma festa que não tem alegria não dura mais que 1 ou 2 horas. Talvez você já tenha participado de uma festa assim. Ao passo que na festa onde todos estão alegres e conversando, ninguém quer ir embora, todos querem ficar até o final. E cá entre nós, coisa horrível é uma festa sem animação. É horrível. Saímos dela piores do que quando chegamos. E o comentário de todos ao final da festa é um só: que festa chata. Mas isso também não é só no Brasil. Em todos os tempos, lugares e culturas, as pessoas buscam alegrar-se numa festa. Isso é comum, as festas são feitas para isso. Uma festa só se faz para que as pessoas se alegrem. Esta é a lógica de uma festa. Afinal, é para isso que ela foi criada. Para a gente rir, para a gente cantar, para a gente dançar, para a gente conversar, enfim, para a gente se alegrar. É para isso que serve uma festa. É para isso que fazemos festas com os amigos, para a gente se alegrar. No texto que nós lemos, Jesus foi convidado para participar de uma destas festas de alegria. Não era uma festinha qualquer. Não era um happy hour. Era uma festa de casamento. Na verdade, era uma festança. As festas de casamento, na época e cultura de Jesus, duravam em média 7 dias. Isso mesmo, 7 dias de festa eram as festas de casamento. Não era pouca coisa, era muita alegria. 7 dias de festa. E por que isso? O casamento era um momento muito importante, não apenas para os noivos, mas muito mais ainda para as famílias e para a sociedade da época como um todo. Pois casamento denotava filhos, prole. E quanto maiores e mais fortes as famílias de um vilarejo, de uma cidade, de um clã, melhor a economia, melhor a segurança militar, melhor era a prosperidade para todos. Por isso o casamento era tão celebrado.
Assim, o casamento era sempre muito bem-vindo e, por esta razão, muito bem celebrado também. 7 dias festejando. Pelo menos 7 dias de muita festa, muita comida e, claro, muito vinho, muita alegria. Ocorre que na festa de casamento em que Jesus estava, onde ele fora convidado, Maria, sua mãe, lhe traz um problema logístico. Alguém não programou muito bem a festa. E não sabemos ao certo se isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia. Não sabemos ao certo em que dia isso aconteceu. Mas Maria informa Jesus um problema logístico que seria o fim da festa. O vinho acabou. E como continuar a festa sem vinho? Era inadmissível. Não teria festa, não teria alegria. Era o fim, de fato, da festa. Como ter uma festa alegre de 7 dias sem vinho? Não tem jeito. Sairiam todos com aquela expressão que eu usei no final. Que festa chata. A vergonha dos noivos e da família como um todo seria muito grande por conta desse problema de programação, de logística. E a decepção dos convidados, na mesma proporção, seria inevitável. Sairiam todos decepcionados, todos frustrados. Noivos, familiares, pais, convidados, todos. Seria o fim da festa. É como sermos convidados para um churrasco e depois de meia hora de petiscos, alguém cochichar ao ouvido: acabou a carne. Como assim? Como assim? Ser convidado para um churrasco e a carne acaba? Não tem sentido. Possivelmente será o fim da festa, o fim do churrasco, a não ser que alguém dê uma solução. Saia e vá ao mercado qualquer comprar. Sabemos o que aconteceu na festa de casamento em Caná da Galileia. Sabemos o que aconteceu. Jesus resolveu a situação. Jesus salvou aquela festa. Jesus transformou água em vinho, trazendo alegria para todos. E este foi o seu primeiro milagre. Curiosamente, esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. O que João chama de o primeiro sinal. João não chama de milagre, mas o primeiro sinal. Mas a verdade é que Jesus trouxe de volta a alegria naquela festa. Ou evitou que a alegria acabasse naquela festa. Ter Jesus por convidado é recuperar a alegria da vida. Preste atenção nisso. Ter Jesus por convidado é recuperar a alegria da vida. Sabemos que a vida, a minha, a sua, a nossa vida, é feita de momentos tristes e também de momentos alegres. É o normal. Na festa em que Jesus estava, por conta da falta do vinho, foi isso que aconteceu. Uma circunstância momentânea de tristeza ou de grande preocupação. A alegria havia acabado. Mas Maria, a mãe de Jesus, parecia saber que Jesus, de um jeito ou de outro, resolveria a situação ao apresentar-lhe o problema. Jesus, então, ao mandar que os serventes enchessem de água as talhas de pedra e transformar a água em vinho, manifesta uma perspectiva do seu ministério muito esquecida, a sua humanidade. Jesus condoeu-se da situação dos noivos, da família e mesmo dos convidados, que não tinham mais como se alegrar, pois o vinho acabara. O cristianismo, influenciado pelo platonismo, ofuscou ao longo da história essa característica de Jesus, a sua humanidade, da sua sensibilidade de ver as coisas humanas, do cotidiano, as coisas simples da vida, como beber vinho numa festa. O cristianismo ao longo da história ofuscou essa característica de Jesus, a sua humanidade. Sim, ele era humano. Ele era gente como a gente.
Ele era como eu e você. E como tal, entendia a situação constrangedora daquela festa que poderia acabar com a falta de vinho. Ao transformar a água das talhas em vinho, Jesus recupera a alegria momentânea daquelas pessoas, daquela festa. A mim me parece que o primeiro milagre de Jesus não foi transformar água em vinho. A mim, o seu primeiro milagre foi o de restaurar a alegria. Esse foi o grande milagre. O milagre não foi transformar água em vinho. O milagre foi o de restaurar a alegria de uma festa que estava perdida. Fato que revelava em muito a sua humanidade, a sua sensibilidade e preocupação com situações da vida humana, que aos nossos olhos podem parecer secundárias ou até mesmo supérfluas. Mas Jesus se preocupava com essas coisas também. Assim, ele recuperou a alegria daquela festa. Tim Keller, pastor presbiteriano, comentando o fato, afirma: Jesus Cristo declara: sou o Senhor da festa. No fim, venho trazer alegria. Por isso, o meu cartão de visitas, o meu primeiro milagre, foi feito para fazer todos rirem. Esse é um trecho do livro Encontros com Jesus, do pastor Tim Keller. Se a sua vida está como aquele casamento em Caná da Galileia, se o vinho da festa da sua vida acabou e você encontra-se triste, convide Jesus para a festa. Convide Jesus para a festa que é a sua vida. Convide Jesus para fazer parte dela. E com certeza Ele trará também novamente alegria a ela, a sua vida, a nossa vida. Estênio Márcios, compositor e cantor cristão, em uma de suas músicas, nos afirma: é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida. É Ele quem dá gosto a tudo. Com Ele, a alegria sempre está, referindo-se a Jesus. É nele que encontramos a alegria. Sim, queridos irmãos e irmãs, é nele que encontramos a alegria da nossa vida. É nele que encontramos o sentido da existência humana. É nele, em Jesus, que a vida alcança o seu esplendor. É nele, é nele. Por essa razão, convide-o para a sua festa. Faça de Jesus o convidado da sua vida. Faça de Jesus o convidado para a sua existência, porque é nele que você encontrará a razão da vida. É nele que você encontrará a alegria da vida. É nele, em Jesus. Mas o casamento em Caná ainda nos reserva outras verdades. Em primeiro lugar, se ter Jesus como convidado é ter a alegria restaurada, ter Jesus por convidado é também alcançar a alegria espiritual. Ter Jesus por convidado é alcançar a alegria espiritual. Mesmo tratando de coisas muito humanas, como a manutenção da alegria com o vinho, o milagre de Jesus na festa daquele casamento em Caná da Galileia possui forte significado espiritual. Não foi apenas a coisa humana da alegria do vinho, mas havia ali naquele gesto de Jesus e naquela cena do casamento de Caná da Galileia, havia algo e havia uma verdade profundamente espiritual. A chave para a compreensão desta verdade espiritual está na resposta que Jesus dá à sua mãe, Maria, quando esta lhe informa o fim do vinho. E assim Jesus responde à sua mulher, à sua mãe, perdão, em tom não muito educado: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Versículo 4. É como se Jesus dissesse: mulher, por que está me contando isso? Não estou pronto ainda para morrer. Uma resposta um tanto estranha. A mãe ele chega e lhe diz: o vinho acabou. Mulher, por que você está me contando isso? Não chegou a minha hora de morrer ainda. Morrer. Será que Jesus, numa festa de casamento, pensou em sua morte? Sim. A resposta é sim. Não é chegada a minha hora. Foi a resposta de Jesus. A resposta é sim. Mas o que o levou a cogitar sua morte a partir de um pedido de vinho? Muito provavelmente o simbolismo. O vinho fazia parte da cultura nos tempos de Jesus, e no universo bíblico o vinho era associado ao sangue por conta da similaridade da sua cor. Jesus sabia disso, tanto que ao inaugurar a ceia, ao instituir a ceia, que logo mais participaremos, associou o vinho ao derramamento do seu próprio sangue. Então era natural que isso acontecesse. Jesus associou a ideia do vinho à sua morte, ao derramamento do seu sangue, e daí a resposta: não estou pronto para morrer, não é chegada a minha hora ainda, mulher. O vinho lhe fez lembrar disso. E mais, para que a alegria viesse, tanto na festa quanto ao mundo, ele teria que morrer. Foi isso que Jesus pensou naquele momento, foi isso que denota a resposta de Jesus. Foi assim que Jesus relacionou o pedido de sua mãe à sua morte. E mais que isso, Jesus tinha consciência que sua morte traria a salvação às pessoas e, por consequência dessa morte, alegria espiritual. Num mundo oprimido e marcado pelo pecado, a morte de Jesus traz alegria espiritual de se saber que nele temos a salvação. O que Jesus mostrou na festa de casamento em Caná não foi apenas a alegria da vida, aquela momentânea da festa, da celebração do vinho e da alegria como um todo, mas naquela festa Jesus mostrou também o que chamo de alegria espiritual. Jesus mostrou que a alegria espiritual do mundo depende da perda da sua própria alegria, da alegria de Jesus, ou seja, ele teria que morrer, a sua alegria teria que findar para que nós alcançássemos a alegria, ele teria que morrer para que nós alcançássemos a vida. Ter Jesus por convidado em nossa festa nos garante recobrar a alegria da vida e, além disso, a alegria espiritual. Nele temos a salvação. Nele encontramos a resposta para as perguntas existenciais que incomodam a muitos. Nele sabemos de onde viemos. Nele sabemos quem somos. Nele sabemos o que fazemos, o que estamos fazendo. E nele sabemos para onde iremos. É nele que encontramos a alegria espiritual para viver essa vida, cheia de altos e baixos, cheia de momentos alegres, mas também de momentos tristes. Portanto, querido irmão, querida irmã, convide Jesus para a sua festa, convide Jesus para fazer parte da sua vida, a sua festa. Você recobrará a alegria espiritual da vida. Em terceiro lugar, ter Jesus por convidado, além de alcançar a alegria da vida, de se vivê-la, e alcançar a alegria da vida espiritual, a alegria espiritual, ter Jesus por convidado é caminhar, é rumar para a alegria eterna. Naquela festa de casamento, Jesus apontou para a alegria que ele oferecia com a sua morte. Contudo, sua vida e sua morte apontavam e apontam ainda hoje para a sua ressurreição e a de todas as pessoas. Um dia, os mortos ressuscitarão. Jesus é a primícia dos ressurretos.
Jesus, ao tratar e falar da morte naquela festa de casamento, apontava para a sua ressurreição e a ressurreição dos mortos ao final. E como conclusão disso tudo, a vida eterna. Veja o que nos diz Isaías, capítulo 25, versículos 6 ao 9. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos. Exultaremos. O milagre de Jesus naquela festa de casamento em Caná possui elementos que oferecem alegria para essa vida. Afinal, Ele permitiu que a água fosse transformada em vinho e permitiu assim que a alegria fosse garantida naquela festa. Mas aquele casamento também oferece a verdade de que Jesus restaura a alegria espiritual da vida humana, mas aponta ainda para a realidade de uma alegria que ultrapassa os umbrais temporais e se firma na eternidade. Não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que transcende todo o tempo, transcende toda a história, ultrapassa todos os limites que conhecemos, até chegar à eternidade. De acordo com Isaías, isso será uma grande festa. E festa é comida e bebida. Daí a razão de Isaías citar as gorduras e o vinho naquela que será a grande festa. Será a festa das festas. A alegria das alegrias. A vida eterna junto à presença de Deus. Esta será a grande festa. Viver a eternidade ao lado da presença gloriosa do Senhor. Esta é a festa das festas. Se por um lado Jesus era convidado para uma festa de casamento, em outros momentos ele mesmo se apresenta como o noivo, e nós, a sua noiva, a igreja. E nos uniremos a ele nessa grande festa, e então a alegria eterna será o normal, o corriqueiro, por toda a eternidade. Gerson Borges, outro compositor cristão e pastor na comunidade de Jesus em São Bernardo do Campo, numa de suas canções fala a respeito desta festa eterna que haverá de acontecer, a festa das festas, que é a eternidade junto ao Senhor. Diz Gerson Borges: na casa do Pai há abundância de alegria. Na casa do Pai há segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via. Longe do pecado na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. A casa do Pai é a nossa casa de oração. A casa do Pai é anel no dedo, pão e vinho. Assim é a casa do Pai. Assim será a eternidade. E na eternidade haveremos de gozar de alegria eterna. Haveremos de experimentar e vivenciar a alegria eterna proporcionada pela morte de Jesus. Permita que ele seja o convidado por excelência. Aquele que tem o lugar reservado. Aquele convidado que a festa só tem início com a sua chegada. Convide Jesus para a sua festa. Convide Jesus para a sua vida. Convide-o. Ele é o convidado por excelência.
aquele que todos olham quando chega, aquele que todos querem fazer uma selfie quando ele chega. Convide Jesus para a sua festa. Estamos no auge do carnaval. 5 dias dedicados à alegria. Milhões gastos com estruturas, fantasias. É chamado de a festa da alegria. Embora esteja meio fora de moda, ainda existe o Rei Momo como personificação dessa alegria, dessa festa. Mas hoje somos apresentados a Jesus como o Senhor da alegria. Jesus é o Senhor da alegria. Aquele que, se o tiver por convidado, experimentará a alegria da vida. Aquele que, se o tiver por convidado, oferece alegria espiritual, uma vez que morreu para oferecer-nos a salvação. Aquele que, se o tiver por convidado em sua festa, que é a sua vida, o conduzirá à alegria eterna em sua presença. Se você ainda não convidou Jesus, se você ainda não fez o convite para Jesus, essa é a oportunidade. Hoje é o dia, hoje é o momento para você fazer isso. Convidar Jesus para a festa da sua vida. Queremos ajudá-lo nessa decisão. Há nos bancos, junto às Bíblias, um cartão. O cartão de decisão. Se você quer que Jesus faça parte da sua vida como convidado por excelência, preencha esse cartão. É uma forma simbólica, é um gesto simbólico. Preencha esse cartão e entregue-o aos diáconos que estão à porta. Nós oraremos por você e estaremos prontos a ajudá-lo nessa caminhada, nesse momento decisório da sua vida, de ter Jesus por convidado na sua vida. Queremos orar por você nessa decisão. Convide o Senhor da alegria para a sua festa. Convide-o para que a alegria seja a tônica da sua vida. Alegria espiritual, alegria eterna. Que o Senhor assim nos abençoe ricamente e nos dê alegria. Alegremo-nos no Senhor.